Áries, o mês de dezembro para você. A gente começa o mês de dezembro, como eu falei, em novembro, com Vênus em Sagitário. Para você que tem ascendente Áries, isso é maravilhoso, porque abre uma temporada durante o mês de dezembro quase inteiro, até mais ou menos o dia 24, com você podendo viajar, passear, se reconectar, se reaproximar do Deus em você, seja lá o seu conceito de crença e religião. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente tem uma energia de expansão podendo acontecer. Pode ser também você retomando contato com pessoas que estão distantes de você, desde uma amizade, um amor, uma conexão, parentes também. A gente vê principalmente aqui na ala feminina, mas em modo geral a gente vê o envolvimento com parentes também para muitas pessoas. Então esse é o primeiro ponto. A gente também vai ter na primeira semana de dezembro a lua cheia no signo de Gêmeos. Para você que tem ascendente em Áries, isso significa que a gente vai ter uma expansão que aconteceu alguns meses atrás no setor da sua vida que fala muito da sua cabeça. Então você começa dezembro explodindo de ideias, né? Querendo fazer movimentação, eu vou fazer tal coisa, final de ano tá chegando, eu vou passar Natal não sei onde, Ano Novo, essa dinâmica. Embora dentro dessa dinâmica a gente pode ver que pode ter uma influência aqui de pessoas, ou você querendo fazer uma movimentação. Então esse é o primeiro ponto. Então vale a pena pegar um caderninho ou um aplicativo no seu celular e anotar o que vem para você pela frente, tá? Vale muito a pena ponderar sobre isso na primeira semana que a gente vai ter essa lua cheia no signo de Gêmeos, tá? Além disso tudo, a gente vai ter logo na segunda semana de dezembro, especificamente no dia 10, dá uma olhadinha no calendário do Google, Netuno sai de retrogradação, em dezembro também Mercúrio também já saiu, porque ele ficou no final de novembro, falei disso mês passado. E a gente tem Mercúrio em Sagem. Então, de novo, isso indica que muita coisa, para você que tem ascendente em Áries, vai começar a fazer mais sentido, principalmente em questões que estão mal resolvidas do passado. Então, isso é muito importante para você saber. E aí também no dia 11 de dezembro, a gente tem a Lua mudando de fase, Mercúrio voltando aí para Sagitário, porque ele estava retrógrado. Então, isso indica, de novo, mais possibilidades de poder viajar, fazer. Quem quiser comprar viagens para 2026, eu sugiro que você faça isso, como eu falei, em novembro, dezembro, são meses bacanas para você comprar, por exemplo, na baixa temporada, quem quiser viajar, quem tem que renovar passaporte, fazer questões que envolvem a lei, burocráticas, imigração, é um mês bacana para você que tem ascendente em Áries, né? E também conexão com quem tá fora, tá? Pessoas distantes. De novo, se reconectar com a sua crença religiosa, filosófica, é bacana para você como um todo. Essa lua minguante, que vai acontecer também no dia 11 de dezembro, ela é uma lua para você que tem Áries que vai fazer com que você olhe mais para a sua saúde, tá? Tem que desapegar, eu tenho que dormir melhor, tenho que fazer um check-up, eu tenho que suplementar, eu tenho que cuidar disso, eu quero começar 2026 de tal forma. Então isso é bacana. Só que isso dura bem pouquinho, tá? Isso dura mais ou menos aí do dia 11 até o dia 19 de dezembro. No dia 19 de dezembro teremos uma lua nova no signo de Sagitário, finalzinho dia 28. Então para você que tem ascendente Áries, se prepara, porque de novo vai explodir aqui. Muitas pessoas terão renovação da fé. O que é a renovação da fé? É quando você tá meio que ali brigado, né, com o divino dentro de você, tá numa fase de ateu, porque eu não acredito em nada. Tudo bem, aqui ninguém tá debatendo a questão filosófica, religiosa, a questão não é essa, mas você vai ver que alguma coisa em você, a partir do dia 19, durante 5 meses, então isso a gente vai até 2026, vai detonar em você olhar para esse setor da sua vida. Onde foi na sua vida que você perdeu um pouco da fé, da crença? O que está acontecendo? O que você, na verdade, herdou da sua família, principalmente da linhagem paterna, que às vezes, né, a gente critica a nossa família, né, a nossa origem, e aí chega um momento da nossa vida que a gente fala, caramba, eu sou meu pai. Eu sou a linhagem da minha família, eu sou meu tio, né, de alguma forma. Então a gente vê um cenário também acontecendo, eu diria que para 40% das pessoas que têm ascendente em Áries, né, mas isso acontece nos meses, então vale a pena você saber disso. E de qualquer jeito, essa lua nova vai despertar em você uma sensação de realização. Sabe quando você sente assim, nossa, eu estou no local certo, na hora certa, com a pessoa certa? Então isso acontece a partir do dia 19 de dezembro, só que lembra que vai numa janela de 5 meses para você. Então isso também é bacana para falar aqui. No dia 15 de dezembro nós teremos Marte chegando em Capricórnio, então se prepara que seu final de ano, para você que tem ascendente Áries, ele vai tocar em carreira, ele vai falar de você com muita disposição,
muita ambição. Ah, mas Laís, eu entro de férias coletiva no final do ano. Ah, porque vai ter recesso para a galera que trabalha na área judiciária, né? Ok, mas mesmo assim você vai perceber que existe, de repente, festas, finalizações que você tem que ir, é amigo oculto, o brasileiro gosta muito dessas coisas. Então, assim, pode ser um cenário que você esteja socializando muito mais, você esteja atuando de forma mais estratégica. Então, metade do mês de dezembro até metade de janeiro, para você que tem ascendente Áries, foco o quê? Carreira, imagem, reputação, você socializando e tendo que literalmente ir à luta, né? Porque no dia 21, Sol chega em Capricórnio, dia 24, Vênus em Capricórnio. Então, o final de ano e início de janeiro, para quem tem ascendente Áries, é pautado aqui em questões profissionais, na sua vida pública, na sua imagem, na sua reputação, ok? Lembra disso. E no dia 27 de dezembro, nós teremos a lua crescente em Áries, vai ser no seu ascendente. Então, lembra disso, no dia 27, que é o último sábado do mês de dezembro, você vai estar com a corda toda. Sabe aquela coisa que você acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer atividade física, vou jogar tênis, de repente você nem faz isso, mas você está disposto, você quer ir para o salão, para a mulherada, eu quero fazer um procedimento estético, ou seja, a gente tem uma motivação muito grande acontecendo no final do mês aqui, principalmente no dia 27, ou seja, você vai virar o ano com uma disposição maior. Essa disposição, ela vem pautada no seu corpo físico. Então, por isso que eu citei essa questão de procedimentos estéticos, de você querer fazer um esporte, ou se você ficar em casa, você está inquieto em casa. Então, às vezes, você não consegue ficar em casa vendo Netflix. Você quer ficar em casa, mas você quer arrumar uma coisa, você quer chamar alguém para sua casa, você fica na sua casa estudando, a gente vê um start, né? Um desejo de crescimento também acontecendo. Então é um mês também bacana nesse sentido. Então isso também é bacana para você saber aqui. A gente tem outras questões acontecendo no mês de dezembro que eu vou deixar claro aqui para você que tem ascendente em Áries. Esse é um mês, Áries, que tem uma energia muito boa para você, como eu falei, no final do mês, para o seu corpo físico, para a carreira, para questões voltadas, na verdade, à sua vida mais social, à sua vida pública. E durante todo o mês existe uma energia que ela provoca em você uma necessidade de você se reconectar. É se reconectar com o divino em você ou ainda com questões que têm a ver com o que você acredita. Então, às vezes, pode ser você pensando mais, se eu tivesse feito outra graduação, será que eu quero voltar a estudar? Eu quero estudar alguma coisa? Eu quero buscar algum tipo de ajuda. Então a gente vê um cenário podendo acontecer nesse sentido. E a gente também tem aqui questões devido aos trânsitos, tem mais informações aqui embaixo, uma questão que pode trazer para você uma espécie de questionamento. Porque toda vez que a gente fala de crenças na nossa vida, a gente começa a questionar. Então eu posso questionar minha vida financeira, até porque em dezembro a gente vai ter aqui na segunda semana Mercúrio em oposição a Urano, então você meio que questionando ali o seu papel financeiro, o seu valor, isso tudo vai bater o quê? De acordo com o que você acredita. Então dá uma olhadinha aqui embaixo para você entender melhor isso e poder aproveitar melhor o mês de dezembro. Mas eu diria que dezembro tem uma característica muito bacana aqui para você, envolvendo a sua imagem, reputação, carreira e principalmente uma reavaliação interna gigantesca pautada que você não acredita. E não se esqueça, no dia 19 de dezembro, essa lua nova pelos próximos meses vai ditar tudo o que vai acontecer para você baseado no que você acredita. É aquela história. Os seus pensamentos determinam as suas emoções, tá bom? Vale a pena honrar isso, Áries. Touro, começamos o mês de dezembro para você com uma energia que eu também comentei no mês de novembro, que é Vênus em Sagitário. Então saiba que durante praticamente até o dia 24 de dezembro, a gente vê uma big expansão para você, primeiro acontecendo no setor financeiro, material. É como se fosse assim, eventos repentinos irão te favorecer. Então esse é o primeiro ponto que eu já quero te alertar sobre o mês de dezembro de 2025. Tem mais coisas para falar, vamos entender as fases da Lua para depois a gente entender o que reserva esse mês. Teremos logo na primeira semana de dezembro, no dia 4, a lua cheia no signo de Gêmeos. Isso também afeta o seu setor financeiro e material. Então a gente vê um aumento de renda aqui, a gente vê muitas pessoas recebendo, por exemplo, bonificações, participação de lucros, ou ainda você se sentindo valioso e valiosa de coisas que está rolando nos últimos meses, porque a lua cheia ela culmina num processo que já vem acontecendo faz algum tempo. Então, para você que tem ascendente em Touro, isso vem acontecendo nos últimos meses e a partir do início de dezembro de 2025, essa energia fica evidente para você através de ideias, elogios. A gente vê uma expansão maior aqui da família em assuntos materiais, em assuntos financeiros. Então, a gente vê toda uma dinâmica acontecendo aqui nesse setor. Então,
vale a pena você desde já saber disso, para você entender o que te reserva nesse sentido, ok? Dito isso, a gente tem mais informações aqui. Do dia 11 até o dia 19 de dezembro, a Lua vai entrar na fase minguante, e isso vai fazer com que você, touro, olhe mais para o setor da sua vida, aquela coisa que você leva ali de prazer, de lazer, e perceba assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver mais com quem eu sou. Então a gente vê aqui um certo desapego acontecendo e você refletindo mais no meio do mês de dezembro sobre a sua dinâmica que você leva de prazer, de rotina. Às vezes você está saindo, convivendo com pessoas que não tem mais nada a ver com nada. Então meio que você sente ali aquela necessidade de deixar pra lá, falar, vou deixar isso pra lá, não quero mais saber. A gente vê aqui algumas pessoas tendo um afastamento dos filhos, seja porque eles estão viajando, seja porque você não está tão próximo, então porque o seu foco estará no meio do mês em outros assuntos, tá? Ok. No dia 19 de dezembro teremos uma lua nova no signo de Sagitário. Essa lua nova, para você, touro, ela é muito importante. Por quê? É uma lua que vai trazer para você um início, que dura cerca de 5, quase 6 meses, tá? De você semear novos começos na sua vida, principalmente aqui na questão financeira, material. É como se você entrasse num processo que as suas crenças serão revisadas. E aí uma coisa é muito séria aqui para você que tem ascendente touro. O que você acredita se manifestará. Até rimou, né? Só que isso acontece dentro de um processo. Então isso acontece em dezembro, nessa lua nova em Sagitário, mas você vai viver os efeitos disso em janeiro, 2026, fevereiro, março. É uma jornada longa. Então esse é um período bacana. Primeiro, investimentos, ok? Laís, eu não entendo nada de investimento. Então vai estudar investimento, vai buscar ajuda de investimentos. E o melhor de todos os investimentos é em você mesmo. E como a casa 8 ela é uma casa de transformação, é importante que você transforme o quê? As suas ideias. Eu posso buscar uma terapia nova, eu posso buscar que eu tô com algum problema na minha vida conjugal, ok? Na minha sexualidade. Eu tô com algum desafio com a família do outro, se eu tenho um relacionamento, se eu sou casado. Ou então, Laís, eu sou solteiro, mas eu tenho uma questão de intimidade, eu gostaria de viver uma libido maior, uma experiência melhor. Então, são temas que você terá oportunidade de semear e colher novos frutos, né? Aqui embaixo tem mais informações para você. Então, preste atenção nisso. E a gente finaliza o nosso mês de dezembro, no dia 27 de dezembro, com uma energia da Lua na fase crescente, que vai agitar o seu sono. Então, preste atenção que o final de ano, do dia 27 até mais ou menos aí o dia 1º, 2 de janeiro, você fica mais agitado. Seu sono está agitado, então você vai dormir, você demora a dormir. Ou ainda o passado meio que volta para você, então você fica pensando no seu passado, em coisas que já aconteceu, que você não tem mais o que fazer. Então a gente vê uma característica nesse sentido para você. Então vale a pena você ponderar sobre isso. Agora vamos voltar para entender melhor do nosso mês e o que está vindo para a gente em modo geral. Então a gente tem uma energia de expansão, como eu já falei, financeiro, com família, aumento de libido. A gente vê pessoas aqui que estão em crise na vida íntima, resolvendo esses assuntos, né? Tem muitas mudanças para acontecer em dezembro que você não tem controle. São coisas inesperadas que acontecem para você. Esse é o primeiro ponto. Aí dentro disso, a gente vai ter no dia 10 de dezembro e no dia 11, Netuno saindo de retrogradação. A gente precisa lembrar aqui, você que tem ascendente touro, que Urano está no seu ascendente, está numa reta final. Então isso quer dizer o quê? Ainda no mês de dezembro, você precisa se libertar de antigas amarras. De repente a sua forma de conduzir dinheiro, a sua forma de conduzir o seu próprio jeito de ser. Então vai ser muito mais livre. E no dia 10, com Netuno também saindo da retrogradação, você vai perceber que muita gente que saiu da sua vida volta, você com mais clareza dos seus projetos, você aceitando mais que você não tem controle, que você pode sim ser resiliente, trabalhar. O ascendente touro é muito resiliente, mas você vai entender que existe um próprio tempo do universo. Então o Netuno vai dar para você, a partir do dia 10 de dezembro, uma sensação de assim, não, tá tudo certo, no tempo certo, na hora certa, tudo vai se alinhar na minha vida. Então tem uma energia nesse sentido. No dia 11 de dezembro, o Mercúrio chega em Sagitário também, né? Ele volta para Sagitário e, de novo, fala desses assuntos, de você investigar coisas na sua vida que são pontos escuros. Muitas vezes nós não avançamos na nossa vida porque a gente não sabe, que a gente tem uma crença limitante, que a gente ouviu uma coisa quando era pequeno e aquilo está ressonando até hoje, porque muitas vezes você não conseguiu perdoar, porque parece que alguém rogou uma praga em você, um professor da escola, um namoradinho que você teve, um chefe, um colega de trabalho, alguma coisa que você ouviu que bateu em você.
Por isso que eu sugeri aqui de você buscar ajuda. Então é um mês que traz bastante dessas características e esse entendimento também. Então vale a pena ponderar sobre isso. No dia 15 de dezembro, nós teremos Marte chegando em Capricórnio. Para você que tem ascendente Touro, vai ser maravilhoso, porque a gente vai abrir uma temporada no final de dezembro, a partir do meio do mês, tá? Dia 15. Isso vai até mais ou menos meados de janeiro de 2026. No dia 24, Vênus chega em Capricórnio. Então a gente vê aqui muitas pessoas que têm ascendente em Touro viajando. Pode ser viagens físicas, tá? Então você vai lá, viaja. Ou ainda viagens que você faz num projeto futuro. Então você compra uma viagem agora para uma baixa temporada, você toma uma decisão, em 2026 eu vou retomar, eu vou fazer uma especialização, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar terapia, mentoria, ou seja, você buscando aqui respaldo, ajuda, mas de forma estratégica, não é uma coisa, eu vou fazer uma coisa por fazer, não. Qual é o objetivo? Qual é o propósito de eu estar voltando a estudar, ok? Esse é o primeiro ponto. Por que que eu quero ir para Bora Bora? Por quê? Tem que ter um motivo. Então a gente vê questões assim, para quem precisa, gente, resolver questões de legalidade, tá? Passaporte, imigração, renovar documento, não tem período melhor do que esse. Então vale a pena você agendar, aproveitar. É claro que as coisas param no final do ano, mas o céu tá falando com você. Outra coisa, esse é um período muito bacana de você retomar contatos, ter contato com pessoas que estão de repente um pouco mais distante de você. Tipo assim, no estrangeiro, né? Ou algum cenário nesse sentido. Então isso aqui também é uma coisa bacana e interessante que a gente observa, tá? Então vale a pena você ponderar e observar isso também. Além de tudo, Touro, nesse mês, especificamente de dezembro, a gente tem uma configuração, alguns aspectos, né, na verdade, do céu, que vão exigir muito de você atenção no que você pensa para você ter clareza do seu valor na vida. A gente não consegue exigir que ninguém nos valorize, nos priorize, mas quando eu entendo o meu valor através do meu pensamento, ideias, ok? Eu consigo me posicionar de uma forma melhor e o céu vai favorecer isso para você, principalmente pela comunicação em modo geral. Além disso tudo, a gente vai ter reviravoltas, tá? Acontecendo para você que tem ascendente Touro. Falei disso em novembro e eu repito aqui. Como eu citei, entre você e o outro é todo mundo. Então vale a pena você aproveitar essa finalização de Urano também no seu ascendente para você se libertar de coisas na sua vida que estão te prendendo, ok? Isso é muito importante para você saber. A gente vê também muitas pessoas aqui que têm ascendente Touro no mês de dezembro se reaproximando da conexão que você tem com o divino, com Deus, com o seu conceito. Laís, mas eu não tenho nenhuma crença. Ok, mas é você podendo estudar, né? De repente você vê uma frase ali bacana e aquela frase se torna sua filosofia, percebe? Então entra dentro desse contexto. Então a gente também percebe uma dinâmica aqui nesse sentido. Enfim, como a gente pode ver, é um mês muito próspero, muito rico, principalmente no campo intelectual, mental e projetos para o futuro. Aproveita, Touro. Gêmeos, vamos começar o mês de dezembro e já antecipo, assim como eu falei em novembro, que esse é um mês relacional para você. A gente vê aqui uma big expansão na sua vida afetiva, para quem trabalha com o público. Por quê? Porque a gente inicia dezembro com Vênus em Sagitário, tem uma energia muito forte aqui de relacionamento para você durante todo o mês de dezembro de 2025. Então, já saiba disso. Isso vai começar logo na primeira semana. Mas antes de falar disso, deixa eu explicar as fases da lua para você entender. A gente vai ter também no dia 4 de dezembro uma lua cheia no seu ascendente, cerca de 13 graus. Então, tudo o que aconteceu nos últimos 5 meses agora vem à tona para você. Então a gente vê um foco grande aqui, o que? Na sua autoestima, seu corpo físico, na sua identidade. Então agora é o projeto verão, é você focando mais em você, você querendo meio que botar as suas ideias em prática. Eu vou executar tal coisa, vou começar 2026, ainda dá tempo. Então a gente vê um foco grande aqui em transformação de corpo, identidade, forma de ser logo na primeira semana, até mais ou menos o dia 11. Do dia 11 até o dia 19, a gente vai ter uma lua na fase minguante em Virgem, então a gente vê aqui você resolvendo muitas questões internas, tá? Do passado, da família, você com você mesmo, aquela coisa, eu tenho que mudar tal coisa em mim, eu tenho que desapegar, eu tenho que botar fora
aquele sofá, eu tenho que vender a geladeira, eu tenho que comprar outra coisa, eu tenho que fazer um negócio mobiliado. Ou seja, a gente vê você meio querendo organizar as coisas ou pensando sobre esses assuntos no meio do mês, tá? Teremos uma big novidade para você que tem ascendente em Gêmeos no dia 19 de dezembro, uma lua nova em Sagitário, 28 graus, que vai cair no setor da sua vida que é relacionamento. Por isso que eu falei, esse é um mês que a gente tem um big foco aqui em relacionamento, tá? Presta atenção, se você tem ascendente em Gêmeos, que se você está solteiro, se você está num relacionamento, é indiferente. O fato é, todo mundo quer você a partir dessa lua nova. Por quê? Porque essa lua nova ela vai abrir uma temporada que vai durar cerca de quase 6 meses para você. E isso vai gerar em você um big impacto aqui a nível de pessoas. Então, esse é o momento para quem está solteiro, de você conhecer alguém. Ah, Laís, mas eu não conheci alguém nesse tempo. Mas peraí, você refletiu sobre isso. De repente você foi paquerado, você teve um insight, uma lembrança. Ou seja, existe uma mudança de crença. E lembra que isso acontece nos meses. Então isso pode acontecer em janeiro de 2026, em março de 2026, ok? Presta atenção nisso como um todo. E a gente vê aqui muita interação com o público, né? Então pode ser você vendendo mais, pode ser você interagindo com pessoas, você meio que reavalia as suas parcerias, uniões, inclusive na sua vida profissional. Eu coloquei mais informações aqui embaixo, dá uma lidinha. Então a gente vê isso acontecendo para você nessa lua nova, tá? E a gente finaliza o mês de dezembro, no dia 27, com uma lua crescente em Áries. Então para você isso detona, como eu citei, você reavaliando as pessoas na sua vida. Então, eu tenho tal amizade, isso aqui não tem nada a ver. Não vou começar 2026 com tal amizade, eu vou botar as pessoas numa categoria, fazer uma espécie de network, essa pessoa serve para isso, aqui para aquilo. Então você finaliza o mês e inicia um novo ciclo com certo desapego também. Agora vamos falar do mês como um todo. Então preste atenção que é o mês de relacionamento. Teremos no dia 10 de dezembro Netuno saindo de retrogradação. Então para você que tem ascendente em Gêmeos, parece que agora está mais claro no seu trabalho, na sua relação com o chefe, para quem tem chefe, para quem é autônomo, na sua forma de conduzir o trabalho, as relações, tem uma coisa ficando clara para você. E essa coisa se chama: o que eu tenho que finalizar na minha vida? Para onde eu estou indo? Para onde eu estarei em 2026, 2027? Porque a gente vê uma finalização acontecendo para muitas pessoas que têm ascendente Gêmeos aqui, em coisas que a pessoa faz profissionalmente, na área, às vezes porque a empresa ela é vendida para alguém. Então tem toda uma dinâmica aqui nesse sentido acontecendo, tá? Isso é muito importante para falar aqui. E aí no dia 11, Mercúrio chega em Sagitário, então de novo, Clube 10+, se prepara que você tem ascendente Gêmeos, a gente volta do passado, a gente vê você podendo conhecer, interagir com pessoas passeando, viajando, ou pessoas que têm um background, estão no estrangeiro para você. Você vai ver que é um mês de popularidade também para você, dezembro, muita comunicação, muita interação, tá? Teremos também no dia 15 de dezembro, Marte chegando em Capricórnio, e você que tem ascendente em Gêmeos, se prepara porque vem movimentação, aumento de libido. Então pessoas aqui tendo um aconchego maior, intimidade, exercendo a sexualidade mais livre, né? Ao mesmo tempo, também a gente vê aqui uma entrada de capital. Então pode ser rendimentos, participação de lucros, 13º, varia, tá? Só que isso pode acontecer em dezembro, mas também em janeiro. Então saiba disso desde já. Além disso, no dia 24, Vênus também chega em Capricórnio, ou seja, a gente tem uma expansão aqui de intimidade, sexualidade, dinheiro. Tem transformações que você vai sentir, você que tem ascendente em Gêmeos, que são coisas do nada que vem para você. Não adianta resistir. Quanto mais você resiste às mudanças, pior é. Mas, se você tem ascendente em Gêmeos, você tem o poder da flexibilidade. Então, isso vai te ajudar muito. Então, a gente vê de novo, é um mês inteiro que o foco principal aqui é relacionamento para você. Relacionamento em vários níveis, né? Afetivo, sexual, com o público, com pessoas. E a gente percebe aqui a necessidade de você saber se comunicar, tanto no trabalho quanto a sua vida pessoal. Mas eu diria que esse é um mês que arrebenta para você em novas relações, novas oportunidades, interação, você sabendo se comunicar. Eu torço aqui que você consiga falar suas necessidades, porque o outro muitas vezes não é telepata, então isso vai ajudar bastante. Enfim, é um mês interessante para você que tem ascendente Gêmeos. Aproveita esse mês. E também no dia 21, o Sol chega em Capricórnio, então a gente vai finalizar, como eu citei aqui já, um mês, né, o final de ano para você, ele vai ser movimentado.
Tem muita coisa que vai acontecer para você nos bastidores, vai gerar para você um aumento de libido, um desejo de viver, de fazer acontecer, de ter momentos bacanas, né? Mas principalmente de lidar também com essa questão de economia, recursos, né? Meio que entender o seu lugar, o seu posicionamento, e muita coisa vai acontecer em dezembro que vem através de pessoas. Depois você me conta lá no Instagram, eu quero saber como é que foi. Câncer, o mês de dezembro para você. Esse é o mês que a gente começa com uma energia de uma lua cheia acontecendo no setor logo na primeira semana de dezembro, ou seja, no dia 4 de dezembro, que vai até o dia 11 de dezembro, gerando para você muitas ideias, muita reflexão, principalmente quando você vai dormir ou quando você está sozinho, indo para o trabalho, dirigindo, não sei, você está muito reflexivo, parece que fez um download de ideias na sua cabeça. E aí você pode sentir que existem muitas pessoas dentro de você, né? Aquela história, habita um povo em mim, então muitas ideias, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, mas acontecendo num plano mental. Então a gente começa o mês com uma agitação muito forte mentalmente. A gente também começa o nosso mês de dezembro com muitas informações chegando até você. São informações que parecem até fofoca, né? Porque as pessoas, eu encontrei fulano, perguntou de você, perguntou do seu filho, não sei o quê. Então a gente vê muitas informações chegando para você, pode ser por pessoas, pode ser pela internet, tá? Pode ser uma coisa de fofoca que na verdade a gente chama de ruído. Então cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode tirar o teu sono. Além disso tudo, a gente também começa o mês de dezembro no dia 11 até o dia 19 com a lua na fase minguante. Para você que tem ascendente em câncer, isso vai gerar essa questão da cabeça de você filtrar, isso aqui vale a pena, isso aqui é ruído, não vou dar bola para isso aqui. Mas só que o ascendente em câncer, por si só, costuma ter boa memória. Memória visual, fisionomia, ouve as coisas e lembra muito bem. Então, eu acho difícil, né, você deixar para lá. Mas vale a pena você ponderar sobre isso, do dia 11 até o dia 19. No dia 19 de dezembro, temos a grande novidade do mês de dezembro, que é uma lua nova no signo de Sagitário. E essa lua nova, para você que tem ascendente em câncer, ela abre um período longo, né, pelos próximos meses, no setor da sua vida, que fala muito o quê? Da rotina do trabalho, da saúde. Então, você vai perceber que dezembro, final, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, são meses bacana para você. Primeiramente, fazer um check-up, cuidar da sua saúde, voltar a nadar, treinar, fazer alguma atividade que você goste. Mas para quem está precisando focar no trabalho, para quem está precisando de renda extra, para quem está desempregado, então um período bacana para você fortalecer a sua rotina e o ambiente profissional em si, ok? Além disso tudo, você vai perceber pelos próximos meses que os colegas, né, os colaboradores, eles têm um impacto grande também sobre você, tá? Isso tem a ver com essa lua nova em Sagitário. Então a gente vê uma expansão. Agora, cuidado aqui, tá? Se você tem ascendente em câncer, com os exageros na alimentação, exageros na saúde, na rotina, tá? A gente vê pessoas aqui lidando com pet, então às vezes é porque tem que levar mais no veterinário, ou pessoas adquirindo um pet no decorrer dos meses, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente tem do dia 27, ou seja, até o final do ano, a lua vai entrar na fase crescente. E aqui, câncer, a gente vai perceber que o final do ano tende a ter uma agitação maior para você, principalmente a nível da sua vida social, do trabalho, ok? E de questões envolvendo a sua imagem, reputação e trabalho. Aí muitas pessoas podem falar, Laís, eu tenho férias coletivas, eu tenho recesso no final do ano. Beleza, mas não é porque você tem um recesso que as pessoas lá do seu trabalho ou que questões profissionais não deixam te impactar, porque é isso que vai acontecer em dezembro. Então a gente tem uma movimentação nesse sentido também, ok? Maravilha, vamos voltar aqui para a gente entender o mês. Então a gente começa o mês com Vênus em Sagitário, falei disso em novembro e reforço aqui. Você que tem ascendente em câncer, a gente vê um foco grande na sua saúde, na sua rotina, cuidado aqui com os excessos, tá? Principalmente os excessos de doce, tá? Porque Vênus fala disso. A gente vê que o abuso aqui de alimentação, ou na verdade a indulgência, né? Tá tudo resolvido no meu trabalho porque vai ter o recesso, eu não preciso fazer nada. Não vai nessa não, porque você pode se F lá na frente, tá? Então a gente tem uma energia de expansão em modo geral. A gente vê aqui você interagindo com pessoas do seu trabalho, muito tititi, muita comunicação. No dia 11 de dezembro, Mercúrio também volta para Sagitário.
então trazendo para você esse foco grande de falar, de interagir no trabalho, com pessoas do trabalho, da rotina e questões nesse sentido. Aqui também vai ter muitas soluções para sua rotina, então tem que pegar o filho na escola, tem que resolver tal coisa, eu acho que eu preciso de um dia de 40 horas, fica tranquilo que em dezembro você vai conseguir arrumar soluções criativas para questões nesse sentido, ok? Teremos também no meio do mês, no dia 10, Netuno saindo de retrogradação. Para você isso vai ser muito bom, porque isso vai restabelecer a sua fé. A gente vê, se você tem acidente de câncer, eu falei disso durante todo o ano aqui, mas eu vou reforçar agora em dezembro, falando que esse é um ano que ele mexeu muito com o que você acredita. Seu sistema filosófico, religioso, muitas pessoas aqui voltaram a estudar, seja formalmente ou informalmente. Você teve guiância aqui, pessoas te auxiliando, né? Não foi fácil, mas tá acabando, tá? Então a gente vê uma finalização nesse sentido. Teremos no dia 15 de dezembro, né? Marte chegando em Capricórnio, no dia 21 Sol em Capricórnio, no dia 24 Vênus em Capricórnio. Então se você tem ascendente em Câncer, se prepara, porque a gente vê uma big movimentação na sua vida afetiva. Quem está solteiro, flerte, paquera, relacionamento. Laís, eu estou no relacionamento, meu casamento está em crise, beleza, a gente vai ter oportunidade de resolver, mas saiba que o outro tem um impacto para você durante meados de dezembro e meados de janeiro de 2026, tá? Então eu foco grande em amizade, parcerias, tem mais informação que eu botei aqui embaixo, dá uma olhadinha aqui do vídeo, tá? Mas você vai perceber que para você, Câncer, tem que saber se comunicar, ou seja, exercer o que? A cortesia, a diplomacia, o tato, isso vai ser muito importante para você como um todo, tá? Até porque é um mês que você tem que arrumar soluções, como eu falei, criativas para problemas, para questões no trabalho. Então, quanto mais você conseguir exercer esse tato, essa cortesia, para você é melhor como um todo, tá? E aproveita tudo que você vai ter aí nessa lua nova, como eu já citei, para você semear novas atividades, novos hábitos, saúde, né? Para quem está precisando contratar funcionário, é um período bacana, final de dezembro também. Então a gente vê esse foco aqui grande para relacionamento como um todo, tá? E a gente finaliza o mês de dezembro exigindo aqui um pouquinho mais de tato ao interagir. Como eu falei, esse é um mês que é essa questão da comunicação, da sua cabeça, dos ruídos que chegam até você, que na verdade são fofocas, será fundamental para você ter o discernimento adequado, tá bom, Câncer? Aproveita, porque o final do ano para você está bem interessante, por mais que seja cansativo, desgastante, tem excesso, você vai ver que lá na frente, nos próximos meses, a conta vai fechar. Leão, dezembro começa com uma energia de expansão para você, porque a gente vai ter uma fase da lua logo na primeira semana, dia 4 de dezembro, uma lua cheia, que isso acontece no setor da sua vida, que fala muito dessa necessidade de socializar, de expandir. Então a gente começa o mês de dezembro com a corda toda, então vale a pena você aproveitar, principalmente porque teremos um pico dessa energia que já vem rolando nos últimos meses e vai ter esse pico mais ou menos do dia 14 até o dia 11 de dezembro e teremos do dia 11 de dezembro até o dia 19 de dezembro a lua já entrando na fase minguante, que para você isso vai incentivar um olhar mais atento em referente ao que? A dinheiro. Então presta um pouquinho de atenção referente a dinheiro no meio do mês de dezembro e teremos uma big novidade dezembro de 2025, que é uma lua nova em Sagitário, que ela vai determinar os seus próximos 6 meses, ou seja, no dia 19 de dezembro, é a terceira sexta-feira do mês, nós teremos uma lua nova. E para você que tem ascendente Leão, se prepara, porque vem novidade para você referente a lazer, romance, ok? Quem tá solteiro, eita, pode ser conhecendo alguém. Eu já sou casado, então a gente tem uma renovação dessa união. Para quem tá em crise no casamento, relacionamento é bacana. Para quem tem filhos, a gente vê passeios, né, em dezembro e janeiro. A gente costuma ter férias, então pode ser um período bacana para passear, viajar, dar mais atenção às crianças. Para quem está querendo engravidar, a gente também vê temas aqui nesse sentido, mas essa lua nova do dia 19, ela abre um marco para você que fala muito de lazer, criatividade, coisas que você gosta de fazer, ok? Vale a pena você saber disso. Além disso tudo, a gente vai ter no final do mês, ou seja, no dia 27 de dezembro, a lua na fase crescente. Então isso vai gerar para você no final do mês um desejo na virada de ano, Natal, virada de ano,
um desejo maior de você o quê? Dar um passeiozinho, de repente fazer um bate-volta, pegar um solzinho, ir para a serra, ficar ao ar livre, né? Então a gente vê um desejo seu de querer expandir, passear, interagir, renovar a sua fé, ok, Leão? Agora vamos falar do mês como um todo. A gente começa o mês de dezembro com Vênus em Sagitário, falei disso no finalzinho de novembro, mas é um mês muito bacana aqui para a gente falar de diversão. Então você encontrar os seus amigos, as pessoas que você gosta. A gente vê uma possibilidade aqui também de surgimento, de paquera, de flerte, diversão, você socializando muito mais, você de repente fazendo algum tipo de hobby, alguma coisa que você goste de fazer. Então é um mês bem interessante para isso. Vênus vai ficar em Sagitário até mais ou menos o dia 24 de dezembro. Depois a gente vai finalizar o ano com Vênus em Capricórnio, que para você vai ser muito bom a respeito de carreira. Então janeiro começa com uma energia boa de carreira. Tem mais informações aqui embaixo, dá uma olhadinha embaixo do vídeo, tá? Além disso tudo, a gente vai ter também no dia 10 de dezembro e no dia 11 de dezembro Mercúrio em Sagitário, Netuno sai de retrogradação. E então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a sua vida ela tende a voltar a andar em aspectos que estão pegando muito para você, porque você que tem ascendente Leão, esse ano de 2025 inteiro, eu falei aqui no HC, ele foi um ano que exigiu muito de você. Muitas pessoas aqui foram cobradas, né, financeiramente. Muitas pessoas com crise. Quem é casado é problema, às vezes, com a família do outro. Aí teve expansão, aí teve retardamento. Então você foi muito demandado nesse ano e agora você volta a sentir uma espécie de paz, sabe? Uma espécie de renovação. É como se a sua fé ela fosse renovada de novo, né? Mercúrio em Sagitário volta aí no dia 11. Isso significa um maior flerte, você falando muito mais. Então você conversando, você falando, e isso tudo gerando para você um sentido maior assim, de botar a boca no trombone, sabe? Então isso é bem legal para falar nesse mês. No dia 15 de dezembro nós teremos Marte chegando no signo de Capricórnio. Então, de novo, a gente vai, metade do mês, a gente vai falar muito de rotina, de trabalho. Aqui a gente vê um período bacana, tá? Para pessoas que precisam fazer um check-up. Você que tem que fazer coisas burocráticas, coisas chatas. Ah, eu tenho que renovar a minha carteira de motorista, eu tenho que dar entrada numa papelada, eu tenho que resolver uma dívida. É um período bacana? Sim. Dezembro é um mês bacana, principalmente a partir do dia 15, final do ano, e janeiro de 2026 também tem essa energia, então vale a pena você aproveitar isso também. Além disso tudo, a gente tem no final do mês de dezembro, né, dia 21, Sol em Capricórnio, já falei de Vênus em Capricórnio, então check-up, cuidar da saúde, para quem precisa ir no dentista, ok? Dentista, coluna, essas áreas especificamente são áreas que, enfim, na astrologia a gente tem para considerar aí, então eu queria trazer essa informação para você. E é um período também que você vai finalizar o mês de dezembro com muito trabalho. Aqui é independente, porque muita gente fala, mas final de ano tem recesso, não sei o quê. Ok, mas a gente vê você trabalhando muito. Pode ser na casa, pode ser na rotina. Então é um mês que favorece muito essa questão de você buscar prazer e ao mesmo tempo harmonia no seu ambiente de trabalho, na sua rotina como um todo, tá? É claro que também a gente finaliza o mês com uma energia maior de disciplina. Então você vai ver que você que tem ascendente Leão, você costuma ser muito festivo. Mas aí parece que finaliza o ano, você não tá tanto ali em clima de festa, você pode estar com a família, tá viajando, tá passeando, mas dentro de você existe um chamado, uma demanda que fala assim, não, peraí, vamos organizar as coisas, deixa eu deixar a casa organizada, vamos organizar a mala, tá tudo certo com os filhos, ou seja, a gente vê você buscando estrutura e disciplina, isso tem a ver com a energia do momento. É um mês que favorece muito aqui os nossos projetos criativos, por isso que eu falei, faça as coisas que você gosta. Você que tem ascendente Leão, eu sempre falo isso para as pessoas, você precisa instalar na sua rotina, que é uma coisa que o mês de dezembro de 2025 fala, coisas e circunstâncias que você goste, que te deem prazer. Não se esqueça disso, tá bom, Leão? Aproveite. Ascendente em Virgem, o mês de dezembro para você. Vamos entender primeiro as fases da Lua, porque esse é um mês significativo. A gente começa logo na primeira semana com a Lua. Ela entra na fase cheia do signo de Gêmeos. E para você que tem ascendente em Virgem, isso indica que a gente vê uma big movimentação em dezembro, que tem a ver com o quê? A sua vida social.
sua carreira, sua imagem, envolvimento aqui com chefes, autoridade. Só que isso vem acontecendo nos últimos meses. Falei disso aqui no HC já, mas a gente entende que dezembro tem uma movimentação nesse sentido, ok? Depois teremos, né, cerca lá pelo dia 11 até mais ou menos o dia 19, a gente tem uma movimentação direto no seu corpo físico, ou seja, a gente vê você mais introspectivo, uma sensação, seria bom o detox, tá? Então, sabe aquela coisa, eu vou fazer um detox, eu vou tirar algumas horinhas pra mim, se eu puder, pra quem já tiver de férias, de recesso, vale a pena você participar daquele me time que eu chamo. A gente vê muitas pessoas aqui com preguicinha, queda de vitalidade, tá? De repente mulheres aqui no ciclo menstrual, tendo aquela fase ali da TPM ou pós, né, na menstruação, que é a nossa fase de inverno, ok? Isso acontece aí no meio do mês. E a big notícia que a gente tem em dezembro de 2025 é que no dia 19 teremos uma lua nova no signo de Sagitário, 28 graus. Para você que tem ascendente virgem, isso indica que vem pelos próximos 5 meses, ou seja, a gente inicia 2026 com uma energia de big movimentação doméstica. Eu presinto aqui que tem gente que vai mudar de casa, vai mudar de CEP, vai mudar de residência. É óbvio que eu não me refiro expressamente no dia 19 de dezembro, mas nos próximos meses. Então a gente fala de janeiro de 2026, fevereiro de 2026, março de 2026 em diante. Cerca de 6 meses, faz a conta. A gente vê também aqui expansão na casa. Então pode ser você mudando de casa, fazendo reforma em casa. Às vezes vem um membro novo na família, você tem um filho, você tem um sobrinho, um gregado, né? Então a gente vê uma expansão o quê? No lar doméstico e também em área o quê? Imobiliária. A gente vê pessoas, por exemplo, investindo em imóveis, pessoas vendendo casa, trocando casa. Poderia ser também bens duráveis como um carro, tá? Então a gente vê aqui um sentido maior para você de expansão, de entendimento, renovação de fé, principalmente no local que você mora e referente à família. Aqui pode ser a família originária, que é aquela que você cresceu, ou a família que você constrói também, pode ser as duas coisas, tá? E a gente vê você renovando a sua fé, até porque, vamos falar a verdade, esse ano de 2025 foi complexo e será complexo para a Virgem, mas a boa notícia é que a partir de meados de 2026 as coisas vão clarear para você, tá bom? Então isso é importante para você saber. E teremos no finalzinho do mês, no dia 27 de dezembro, para iníciozinho de janeiro de 2026, a gente tem uma movimentação que também gera para você uma quedinha de vitalidade. Então já estou falando isso para você saber de antemão, tá? O que mais que a gente tem no mês de dezembro de 2025? Teremos também uma energia logo no início do mês, Vênus chegando em Sagitário. Falei disso em novembro, vou reforçar aqui. Vênus em Sagitário, para você que tem ascendente em Virgem, gera para você de novo essa expansão o quê? Na família, por isso que eu falei. Às vezes é alguém novo da família, pode ser aquela coisa que é final de ano, Natal, você vai visitar a família, vai visitar a parentada, você decora a sua casa, sabe aquela coisa? Esse ano, do nada, eu resolvi fazer uma big decoração na minha casa, fiz uma reforma, eu troquei os móveis, então a gente vê uma big movimentação acontecendo para você aqui doméstica e também no seu emocional. Muita gente aqui, gente, vai renovar a fé. Como eu citei, 2025 não foi brincadeira para você que tem ascendente virgem. Você sabe que o bicho tá pegando para você desde 2024. Na verdade, desde 2023, que foi quando o Saturno pisou em peixe na sua casa 7. Você sabe como é que foi a história. Então eu fico feliz, né, e animada de poder te dar essa previsão com mais tranquilidade. A gente tem outras novidades no céu, que é no dia 10 de dezembro, Netuno sai de retrogradação. Isso vai ser ótimo para você, vai tirar a neblina, decepção que você anda vivendo, cobrança que você anda vivendo a nível dos outros, né? Relacionamentos, pessoas, etc. Né? No dia também 11 de dezembro, a gente também tem Mercúrio em Sagitário, então tem muito tititi, ruídos em casa. Gente, cuidado com essa coisa de fofoca, de ficar falando da vida dos outros, de ficar tentando estabelecer regras, doutrinação, dogma. Você vai perceber isso na família no mês de dezembro. Pode ser outras pessoas, pode ser a tua mãe, pode ser uma tia, pode ser uma pessoa que você considera membro da sua família, como se fosse uma extensão. Então tem alguma coisa nesse sentido também acontecendo para você. Vai ter muita movimentação. Gente, para quem tem grupo de família no WhatsApp, depois me manda uma mensagem no Instagram que eu quero saber o que aconteceu, viu? Vou te aguardar em dezembro de 2025, tá? E aí teremos na metade do mês, a partir do dia 15 de dezembro, Marte chega em Capricórnio, depois a gente vai ter Sol em Capricórnio
e dia 24 de dezembro, Vênus em Capricórnio. E aí, Virgem, finalmente você vai ter uma trégua, porque a gente vai ver você focando mais o quê? No lazer, para quem tem filhos, de repente você passando um tempo melhor ali com filhos. É claro que isso vai gerar para você uma seriedade maior. Sabe aquela coisa? Não, eu vou me permitir me divertir. Então eu vou passar um tempo aqui com meu filho, com a minha filha, eu vou de repente dar um rolezinho lá na praia, pegar um solzinho, dependendo de onde eu moro. Ou seja, você meio que querendo fazer ali coisas mais leves, prazerosas para você. Eu coloquei informações aqui embaixo, dá uma olhadinha, tá? Mas em modo geral, eu sinto que a partir do meio do mês de dezembro, você vai perceber que as coisas vão começar a clarear para você, embora estruturado, né? Porque é uma diversão mais estruturada, tipo assim, eu tenho que ir na confraternização da empresa, eu tenho que visitar a mamãe, a casa da sogra e tal, mas é você gostando daquilo de um jeito ou de outro, né? Então vale a pena você aproveitar essa energia também, tá bom, Virgem? Libra, o mês de dezembro para você. A gente começa o mês de dezembro com Vênus em Sagitário, falei disso em novembro, mas o que que isso significa? A gente tem para você aqui uma espécie de explosão mental acontecendo logo na primeira semana, na verdade até o dia 24, mais ou menos aí de dezembro, porque a gente vai ter uma energia em Sagitário no mês de dezembro, então a gente vê você com muitas ideias. Aqui é muito bacana para a gente fazer trajetos curtos, né? Então pode ser mini viagens, deslocamento, você interagindo mais com pessoas do seu ambiente local. Então, por exemplo, se você estuda numa universidade, no mestrado, numa pós, na academia, então a gente vê uma interação também online acontecendo para a galera que tem ascendente em Libra. Esse é o primeiro ponto. A gente vai ter na primeira semana de dezembro, no dia 4 de dezembro, uma lua cheia também em Gêmeos. E para você que tem ascendente em Libra, isso daqui indica uma renovação e explosão de ideias, principalmente baseado no que você acredita. A gente vê aqui muita interação com pessoas distantes de você. Você mora em São Paulo, a pessoa está em Dubai, a pessoa está no Rio, ela está no Sul, no Nordeste. Então a gente vê uma interação, provavelmente aqui online, mas pode ser presencial, com você de pessoas de fora, tá? Ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas aqui buscando estudar. Ah, eu quero aprender, eu quero fazer tal coisa. Ou você pode colher os efeitos em dezembro de algo que começou lá atrás, 6 meses atrás, é uma possibilidade também. Essa lua cheia, ela vai trazer muito esse questionamento do que você acredita. Pode ser muitas pessoas aqui se reaproximando do divino em você, baseado no que você acredita, na sua crença. Até mesmo se você não acreditar em nada, for ateu, isso também é uma crença. Então a gente vê temas nesse sentido acontecendo. Aí a gente vai ter no dia 11 de dezembro até o dia 19, a lua na fase minguante, no signo de Virgem. Então, para você que tem ascendente Libra, a gente vê que você fica um pouquinho introspectivo também, ou seja, esse é um mês que, apesar de tudo, fala um pouco aí de uma introspecção para você que tem ascendente Libra, principalmente aqui no que você acredita. Então a gente vê você querendo, não dá para repor o sono, né? Mas tentando dormir melhor. Você vai dormir, você fica pensando nas coisas. Então isso acontece no meio do mês. Aí no dia 19 de dezembro teremos uma lua nova em Sagitário. Essa lua nova, ela vai marcar o início de um processo que dura quase 6 meses para você. Então vai ser muito bacana aqui para você poder passear, viajar, se conectar com pessoas próximas de você que você pode aprender alguma coisa, tá? Então aqui favorece muito para você que tem ascendente Libra, a partir do dia 19, ou seja, a gente vai falar 19 de dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2026, abril de 2026, um processo bacana para você poder estudar e aprender. Eu sugiro aqui coisas curtas, tá? Mas é óbvio que se você estiver numa fase da sua vida de iniciar uma graduação, faça. Mas o que são projetos curtos? Então é um módulo de 6 meses, uma coisa de 12 meses, 18 meses, ou seja, questões mais curtas, né? Pode ser bacana para você aprender, estudar em modo geral. A gente vai ver muitas pessoas viajando, tá? Aqui nos próximos meses pautado nisso. É um período bacana para você mexer em questões envolvendo lei. Ah, uma coisa do passaporte, eu tenho que renovar minha carteira de motorista. Tô citando exemplos, tá? Adapta aí para sua realidade. Então isso também é bacana para falar aqui. E aí no final do mês, no último sábado do mês, que é dia 27 de dezembro, nós teremos a Lua também na fase crescente em Áries. Então a gente finaliza 2025, inicia 2027 com uma energia de relacionamento para você que tem ascendente em Libra, tá? Relacionamento pode ser o quê? Você interagindo mais com pessoas. Aqui é indiferente se você é casado ou não, né? A gente vê uma interação maior sua
acontecendo com pessoas. Pode ser você vendendo mais, pode ser pessoas te procurando. Se você está num relacionamento, a relação melhora, você começa a ter DR. Para quem está solteiro, a gente pode ver aí alguns flertes, algumas paqueras, questões nesse sentido. Então isso também é bacana para falar. Agora vamos falar de outros assuntos em dezembro que a gente vai ter também. A gente tem no início de dezembro essa energia de Sagitário, Netuno sai de retrogradação, Mercúrio volta aí para Sagitário. Então você que tem ascendente Libra, você precisa entender o seguinte, a gente vai começar dezembro com uma energia que precisa ter um foco grande aqui no que você está falando, com quem você fala, ou seja, a comunicação. Comunicação é tudo, tá, gente? Pode ser escrevendo, pode ser você falando, presta atenção nisso como um todo, tá? Isso vai ser muito importante para você. Então favorece a comunicação, aqui embaixo tem mais informações para você. É claro que não é porque eu estou no período que favorece a minha comunicação que eu vou abrir a boca e falar tudo, vou escrever tudo, cuidado. Mas assim, a gente vê uma troca muito grande aqui intelectual, estímulo intelectual, você querendo se expressar, então isso é bacana. E como o Netuno ele também sai de retrogradação no dia 10 de dezembro, ele vai dar para você, Libra, uma sensação de maior clareza em questões que você precisa fazer, tanto no seu trabalho quanto na sua saúde, tá? Então, eu tenho que melhorar tal coisa na minha saúde, eu tenho que marcar aquele médico, eu tenho que fazer o exame de vista, eu tenho que fazer tal coisa. Estou citando exemplos, tá? Pode ser que você não faça isso necessariamente em dezembro, mas é em dezembro que você tem o quê? A consciência daquele processo. Então, isso também acontece para você em dezembro, tá? Além disso tudo, como a gente tem uma energia em Sagitário, essa coisa, essa explosão da comunicação. Outra coisa, muitas pessoas aqui vão ter maior proximidade com parentes e irmãos. Pode ser irmãos de sangue ou consideração, ou seja, a gente fala de pessoas que você tem amizade, que você considera. Por exemplo, você estuda em tal local, trabalha em tal local. Todo dia você convive com aquelas pessoas, de segunda a sexta. Então, aquelas pessoas acabam se tornando assim, parte do seu ambiente local, da sua rotina, concorda? Então, essas pessoas, muita troca, muito intercâmbio, você fica impactado pelo que os outros falam, etc. Então, a gente vê uma movimentação grande acontecendo nesse sentido, tá bom? No dia 15 de dezembro, Marte chega em Capricórnio. Para você que tem ascendente em Libra, no dia 24, Vênus também chega em Capricórnio. Então, se você tem ascendente em Libra, se prepara. Por quê? Porque a gente vai ter uma movimentação de finalização de ano no seu interno. O interno é o quê? A sua casa. Casa, família. A gente vê aqui você querendo, nesse final de ano de 2025, querendo centralizar maior no seu interno. E o seu interno pode ser você visitando família, você lembrando. A gente vai ver muitas pessoas aqui com nostalgia. Sabe aquela coisa, você fica lembrando do passado. Porque ano passado, no Natal, eu estava em tal circunstância, eu tinha tal circunstância na minha vida. Então a gente vê questões envolvendo aqui passado, você buscando ter uma estrutura melhor interna, que às vezes isso pode acontecer de uma forma harmônica. Eu vou visitar minha mãe porque eu vou viajar no Natal, então não vou poder estar com ela. Estou citando um exemplo. Então, um período muito bacana aqui para questões envolvendo o seu passado, família e principalmente deixar as coisas organizadas. Isso é muito importante para você. Até porque também no final de dezembro a gente também tem o Sol chegando em Capricórnio. Então a gente finaliza dezembro de 2025 e inicia janeiro de 2026, para você que tem ascendente Libra, voltada mais o que? As suas raízes, a ancestralidade, ao passado. Então, quem está rompido aí com a família, eita lelê, esse final de ano eu sinto que é um período bacana para a gente poder estreitar nossas conexões, as nossas relações, ok? Presta atenção nisso. Claro que aqui, né, como é Capricórnio, o Capricórnio traz muito essa coisa da rigidez. Então é importante você, às vezes, entender a rigidez do outro e entender a sua rigidez, que tá tudo certo. Se você tem ascendente Libra, mais do que todo mundo, você entende que a questão do relacionamento envolve um consenso, né, um local em comum. Então isso também é bacana para citar aqui. Dentro dessa coisa, que você está mais focado no seu interno, buscando a sua estrutura interna, é natural que o que aconteça? Você gaste uma energia maior ali. Então a gente vê provavelmente outras áreas da sua vida não tendo tanta atenção no final do ano. Isso é muito comum, isso é natural, tá? Mas não vamos nos esquecer que você está fechando dezembro com Júpiter ali na sua casa 10, dependendo aí do grau do seu ascendente, retrógrado. Então a gente vê também aqui você sendo meio que cobrado. Falei disso em novembro, né? Reforço aqui, você sendo meio que cobrado ali a respeito de questões que você tem que atender do trabalho, mas aí você vai sentir assim, mas espera aí,
A minha família está exigindo de mim, meu irmão está fazendo uma mudança, eu tenho que ir lá ajudar. Eu estou trocando de casa, eu estou comprando um sofá, tem que receber. Olha, esse é um período bacana para você que tem ascendente Libra, Feng Shui, tá? Feng Shui é organização de casa, limpeza de casa, energética. Você pode limpar a sua casa com amônia. Teve uma época da minha vida que a minha consultora de Feng Shui me ensinou isso toda vez que eu trocava de casa, enfim. Então dá para você poder organizar, claro, vá buscar ajuda com quem entende essa coisa toda, para você poder fazer essa estrutura interna, que isso vai ser bacana para você, tá bom? Então a gente finaliza o seu mês assim. Aqui embaixo tem mais informações de trânsito específico que duram alguns dias, tá bom? Aproveite esse final de ano. Vamos falar de dezembro para você que tem ascendente em Escorpião. Que mês interessante, hein? A gente vai começar o mês de dezembro com uma energia para você. Falei disso em novembro, né? Que a gente tem Vênus em Sagitário, então a gente começa o nosso mês, bem, primeiramente com o Sol também no seu ascendente. Então tudo que eu falei em novembro tem uma vigência de vitalidade e tal, principalmente isso acontecendo até mais ou menos o dia 21 de dezembro, que é quando o Sol ele chega em Escorpião. A gente vai abrir uma temporada de área financeira e de valor. Daqui a pouco eu vou falar disso, né? Mas vamos começar entendendo melhor as fases da Lua. Então a gente começa com uma energia de Vênus e Sagitário na casa 2. De novo, a gente vai abrir uma temporada aqui em dezembro de valorização de você mesmo. Então a gente vê muitas pessoas aqui recebendo dinheiro, fazendo renda extra, você se sentindo mais valioso, valiosa. Então, naturalmente, mesmo que você não necessariamente faça dinheiro, mas eu acho difícil em dezembro, com a combinação astrológica que a gente tem, de você se sentindo melhor, né? De autoestima, uma renovação grande de crenças, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar. A gente vai ter, no dia 4 de dezembro, uma lua cheia no signo de Gêmeos. Para você que tem ascendente em Escorpião, isso indica que vai ter um foco muito grande aí na sua interação com o outro, principalmente o impacto que ideias que vêm dos outros te impacta. E ao mesmo tempo a gente vê aqui uma leve crisezinha pessoal acontecendo, tá? Por causa dessa lua cheia no signo de Gêmeos. Na verdade, isso começou há 6 meses atrás, né? Essa crise que às vezes a gente tem, que a gente entra em crise por vários motivos. Geralmente é porque a gente não consegue aceitar as coisas na nossa vida. E você vai entender melhor isso do dia 4 até o dia 11. Então, essa crise pessoal, que tem a ver com ideias, ficar ouvindo as pessoas, ficar de tititi, de fofoquinha e não sei o que, ficar preocupado. E isso vai gerar uma crise, porque a gente tem essa lua cheia, né? Então presta atenção nisso como um todo, tá? Presta atenção aqui no dinheiro nesse mês, tá? É um mês de expansão, mas vale a pena você prestar atenção. Do dia 11 até o dia 19 de dezembro nós teremos uma lua da fase minguante em Virgem, né? Então isso cai aqui no setor da sua vida que fala disso que eu falei, interação com pessoas, cuidado com o que você vai absorver que vem do outro. Não é porque uma pessoa diz uma coisa e essa pessoa de repente alguém convive com você que necessariamente aquilo representa a verdade absoluta. Eu sei que você pode saber disso racionalmente, mas muitas vezes quando a gente convive com alguém, por exemplo, no ambiente de trabalho, numa faculdade, numa interação ali do ambiente que você vê todo dia, seja um parente, um irmão de sangue ou consideração, a gente acaba tomando aquela informação e absorvendo aquela estrutura de dados, mas nem sempre isso é o melhor para você, tá? E você vai entender melhor isso nessa necessidade de desapego dessa lua minguante em Virgem, né? Que vai tocar muito nesse assunto de você fazer um processo de filtragem. Eu tenho que filtrar quem eu escuto, os ambientes, eu tenho que separar. Às vezes eu frequento um grupo, mas esse grupo ele tem um objetivo de vida que é totalmente distinto do meu. Ou eu estou em outra fase da minha vida, ou eu tenho outra realidade, ok? Preste atenção nisso. Beleza, no dia 19 de dezembro a gente vai ter uma lua nova em Sagitário. Então essa lua nova, para você que tem ascendente Escorpião, ela vai impactar a partir do dia 19, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro, 6 meses, tá? E a gente vai abrir uma temporada que tem a ver com esse fator, que é você se sentir mais valioso e valiosa. Então eu sinto que muitas pessoas que têm ascendente Escorpião vão iniciar janeiro, fevereiro, né, 2026, com uma energia maior de um potencial financeiro por causa do seu valor. Porque o que acontece? Geralmente na vida a gente recebe baseado no que a gente entrega, no nosso valor, concorda? Seja numa empresa, seja você que é autônomo. Então esse é um ponto também interessante para você poder saber.
Então, vale a pena você entender isso. Agora, eu tenho que falar uma coisa. Como é uma lua nova em Sagitário, na casa 2, ela fala muito o quê? De você se certificar, de você buscar informação, de você buscar instrução, de você melhorar sua fé. Ah, eu acredito, eu vou conseguir, eu quero aumentar minha renda, eu quero melhorar minha família, eu quero ter uma outra casa, porque a casa 2 vai falar não é só de dinheiro, fala de estrutura financeira, fala de família, fala do seu interno. Então a gente vê um chamado muito grande aqui para você nos próximos meses nesse setor da sua vida. Então saiba disso desde já e aproveite isso. E a gente também vai ter, né, durante até o dia 21, essa energia em Sagitário, como eu já citei, Vênus em Sagem, que entrou no dia 30 de novembro, Mercúrio em Sagitário volta no dia 11. Então isso tudo gera para você que tem ascendente Escorpião essa questão. Eu vou melhorar a minha fé, eu vou fazer tal curso, eu vou estudar tal coisa, ou eu vou lembrar de tal coisa. Mas aqui envolve muito essa questão de crenças, tá? Isso é muito importante para falar. A gente vê o envolvimento da família também na sua vida nos próximos meses, ok? Maravilha. Dito isso, a gente vai finalizar o mês no dia 27 de dezembro com uma lua crescente no signo de Áries, que para você que tem ascendente em Escorpião, vai trazer para você um foco maior a respeito, principalmente aqui do seu trabalho, da carreira, mas também dos locais que você frequenta, né? Que foi o que eu citei aqui. Então vale a pena você saber disso desde já, né? Então a gente vê aqui uma questão muito forte nesse mês, nessa questão de valor, os locais que você frequenta, pessoas que você interage, a sua rotina dia a dia e trabalho, ok? Maravilha. Dito isso, vamos voltar um pouquinho aqui. No dia 10 de dezembro, Netuno sai de retrogradação. Isso para você vai ser muito bom, né? Para quem estava travado aí com a vida financeira, tá com problema com o filho, para quem estava sentindo assim um pouquinho perdido, parece que você, por exemplo, você gosta de correr, aí você parou de correr. Você gostava de fazer tal atividade, você parou. Agora existe uma retomada de hobbies, coisas que você gosta de fazer. Existe uma leveza acontecendo para você, até porque a gente finaliza o ano com Netuno na sua casa 5, Saturno nó do norte. Então isso gera para você todo esse chamado que está rolando durante todo o ano de 2025 para você focar nas suas paixões, nas suas criações. Tudo que você faz envolve criação. Você acorda todo dia e tem um pensamento. Isso vai gerar um efeito, é uma criação. Você vai lá, pega você toca um instrumento qualquer musical. Aí você toca esse instrumento, de repente você está tocando um clássico ali ou fazendo alguma coisa, ou seja, isso gera uma criação, é nesse sentido. Então isso é bacana para falar. No dia 11, Mercúrio chega em Sagitário, né? Como eu já citei, essa questão aí da autoestima, da família, do dinheiro. Para você aqui embaixo tem mais informação. Então você vai perceber que existe um chamado a partir do meio do mês aí, que é para você estabelecer a sua crença, que é o que você acredita, e prestar atenção no seu bolso, no que você ouve dos outros, aonde que você vai botar o seu dinheiro. Não é porque eu tô numa maré, né? Embora o ascendente Escorpião tenha muito fluxo, né, de altos e baixos, mas não é porque eu tô numa maré expansiva que eu também vou botar o louco, né? Vale a pena eu lembrar disso, tá? Ok. Vamos ter no dia 15 de dezembro, Marte chegando no signo de Capricórnio. Então isso indica para você, de novo, um potencial maior mental. A gente vai ver que você vai ficar muito ambicioso mentalmente, principalmente no final de dezembro. É uma ambição que vai fazer com que você queira ter estratégia. Não é uma ambição que eu vou lá e ajo, é uma ambição que eu quero estruturar. Então, eu vou usar, por exemplo, em 2025, uma inteligência artificial para me ajudar num plano que eu tenha qualquer. Eu vou buscar um especialista numa área para me ajudar. Percebe? Ou seja, eu estou buscando o quê? Estrutura, Capricórnio, porque a gente vai ter Marte em Capricórnio, dia 21, Sol em Capricórnio, dia 24 de dezembro, Vênus em Capricórnio. Então a gente vai finalizar o seu ano com um foco muito grande mental, na interação, você buscando ajuda perto de você. A minha prima conhece tal pessoa que é um especialista em mercado financeiro, imóveis, vou procurar essa pessoa. Maravilha, entende? Então é nesse sentido. Então vale a pena você saber disso. Então eu diria que a gente finaliza dezembro com uma energia de estruturação. Isso aqui é muito bom para você, porque você começa o ano mais focado, mais direcionado, tá? E também no final do mês a gente tem uma energia muito forte, como eu citei, você buscando o quê? Restabelecer o seu prazer. As coisas que você gosta de fazer, da forma que você gosta de fazer.
A gente precisa lembrar, principalmente para você que tem ascendente em Escorpião, você tem que lembrar que você importa, que o que você sente importa. Não importa, eu gosto de ficar regando as plantinhas de manhã. Eu tenho que fazer isso, É isso nesse momento que está me gerando o quê? Paz, equilíbrio, está me trazendo uma reconexão comigo mesma. Porque muitas pessoas entram em depressão e tal porque falta o quê? Coisas na vida que gostam, porque é a ausência da sua capacidade de lidar com frustrações. Então, se a sua vida já tem uma série de questões, porque se você tem ascendente Escorpião, a vida que está meio que tirando para você um véu muito grande de projetos que você tinha para finalizar o ano de 2025, então o que você tem que se voltar? Para o seu interno, porque não existe controle. O único controle que a gente tem, ou supostamente temos na nossa vida, é a nossa forma de lidar, reagir e com os eventos externos, com as circunstâncias, tá bom? Então eu quero muito finalizar isso para você aqui nesse ano, tá bom? Ascendente Escorpião, aproveita essa energia então material, financeira, de crenças e principalmente de estratégia que o final de ano vai dar para você, porque você vai perceber que nos próximos meses, 2026, tudo vai fazer sentido para você, tá bom? Vale a pena trabalhar nesse mês em prol desse sentido. Libra. Sagitário, mês de dezembro para você. Que mês interessante. Vamos começar falando das fases da Lua. A gente começa o mês de dezembro com a Lua cheia na sua casa 7, então se prepara, porque dezembro é um mês interessante para você. Então tem uma energia muito grande para você de pessoas. A gente vê novidades, interações com o público, você recebendo notícias de coisas que já tem meses acontecendo para você. Então isso é bacana para frisar aqui. Então, do dia 4 de dezembro até o dia 11, tem essa energia, né, de popularidade, novidades vindo através de pessoas. Para quem está no relacionamento, para quem está solteiro, então a gente vê muita troca, um intercâmbio muito grande intelectual e novidades vindo de pessoas, ok? Do dia 11 até o dia 19 de dezembro de 2025, a gente tem uma energia que vai fazer com que você precise prestar um pouquinho mais de atenção na sua forma de lidar com o trabalho, coisas do trabalho, mas nada muito grave, é só um adendo que eu estou dizendo aqui. A gente vê questões aliadas à sua carreira, né, chefes, etc. E a grande novidade é que em dezembro de 2025, no dia 19, teremos uma lua nova diretamente no teu ascendente. Então eu quero te afirmar que dezembro é um mês importante para você, tá? Ou seja, tudo que você semear a partir do dia 19 de dezembro, provavelmente você vai colher os frutos daqui a 5, 6 meses. Ou seja, você inicia 2026 com uma oportunidade. Vai depender de você aproveitar isso em dezembro de 2025. E essa oportunidade, ela acontece diretamente no seu ascendente. Então isso quer dizer o quê, Sagitário? Que você tem uma chance, uma oportunidade de investir no seu bem-estar, na sua saúde. Eu quero melhorar meu corpo, eu quero melhorar minha imagem, eu quero comprar roupa. A autoestima, ela eleva-se de uma forma absurda. Então se prepara para o dia 19, tá? Que promete. Tem mais informações aqui embaixo, mas a gente vê, na verdade, um processo de renovação. Então eu diria que dezembro é um mês bacana para você que tem ascendente Sagitário, e eu quero sugerir que você reconheça isso, que você honre isso e aproveite isso, tá? Principalmente com essa lua nova, mas durante todo o mês. E aí teremos no final do mês ainda sobre as fases da lua, no dia 27, a lua na fase crescente, e isso quer dizer o que para você? Isso quer dizer que no finalzinho do mês, ainda de quebra, você vai ter uma oportunidade de socializar ainda mais, botar suas paixões em jogos, interagir aqui com filhos, para quem tem, se divertir, se permitir. Então é um mês bacana para você. Agora vamos voltar para entender melhor desse mês. A gente começa dezembro também, falei disso em novembro e eu reforço aqui, com Vênus também em Sagitário. Então assim, você tá com a corda toda, viu? Por isso que eu tô falando, eu gosto do mês de dezembro de 2025 para você que tem ascendente Sagitário. Então a gente vê você sendo aqui muito querido, muito querida. A gente vê um período bacana, em dezembro você comprar roupa, fazer procedimento estético, dá uma olhada lá no Google Calendário, a gente vê flerte, a gente vê as pessoas olhando para você, você é alegre, você é bem-humorado, é um mês expansivo para você, tá? Então vale a pena você aproveitar isso. No dia 10 de dezembro, Netuno sai de retrogradação, no dia 11, Mercúrio também chega no teu ascendente, por isso que eu tô te falando, dezembro é o teu mês, você tem que aproveitar esse mês em totalidade, de forma consciente, então interagir, aproveitar as oportunidades, pessoas que te procuram, oportunidade de socializar
realizar convites, ok? Dezembro costuma ser o mês que a gente tem muitos encontros, né? Natal, finalizações, então vale a pena você saber disso e aproveitar para se comunicar, interagir com pessoas, tá? Então no dia 10 de dezembro, quando o Netuno ele sai de retrogradação, ele melhora muito o quê? O seu vínculo doméstico, familiar. Então para quem estava com BO aí na família e tal, você vai ver que o dezembro é o mês que resolve as coisas, tem muita compaixão, tem muito perdão, tem muita comunicação. Natal, Ano Novo, então é um mês bacana para isso, tá? E aí no final do mês, Sage, para fechar o teu mês aí bacana, interessante para você, no dia 15, Marte chega em Capricórnio, no dia 21, o Sol em Capricórnio e no dia 24, Vênus em Capricórnio. Isso significa o quê? Que o final de ano para você ainda vai entrar dinheiro, você vai ficar ainda melhor com a família, tem oportunidade da família, prosperidade para você, bons momentos, né? Momentos interessantes, embora tenha assim compromisso, seriedade, estratégia, sim, tem isso tudo. A gente tem oportunidades bacanas financeiras para você, oportunidades de você socializar muito mais, a gente vê uma entrada aqui de dinheiro. Enfim, é um mês assim muito bacana e que eu gostei muito quando eu olhei as previsões para você. E eu tenho que trazer essa animação toda para você, embora tenha um pouquinho de estrutura aí no final do mês, né? Porque é energia de Capricórnio e você possa sim ter alguns desafios a nível de comunicação. Tem informações aqui embaixo, dá uma olhadinha. Em modo geral, é um mês que me agradou muito aqui e você precisa aproveitar isso. E aproveita no final do mês, me manda uma mensagem no Instagram que eu quero saber como é que foi o seu mês, tá bom? Capricórnio, mês de dezembro para você. Primeiro vamos entender as fases da Lua. A gente começa dezembro com a Lua cheia no signo de Gêmeos e isso significa para você que vai ter uma movimentação maior no trabalho. Então isso já está rolando desde os últimos meses, porque a lua cheia é um ponto que culmina algo que aconteceu lá atrás. Então a gente vê mais ou menos aí as 2 primeiras semanas com novidades e movimentações no trabalho e na saúde. Presta atenção aqui com o sistema nervoso, pessoas que têm alergia, tá? E a gente vê assim também cuidado aí com ruídos na comunicação, principalmente aqui com colegas de trabalho, para quem é chefe, pode ser funcionários, mas geralmente é pessoas ao seu redor, colaboradores e tal. Então a gente tem um tititi e uma movimentação nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Depois teremos cerca do dia 11 até o dia 19 de dezembro, uma fase da Lua que te favorece, porque você vai desapegar e ficar mais, quer saber, eu vou deixar isso para lá, vou tocar meu barco. Então a gente tem no meio do mês aí uma energia que gera para você um desprendimento, tá? Isso é importante. E aí a gente tem a grande novidade do mês de dezembro de 2025, que é no dia 19 de dezembro, teremos a lua nova no signo de Sagitário. E para você que tem ascendente em Capricórnio, você vai perceber que a gente vai abrir uma rota, porque toda lua nova, ela tem um período. E esse período acaba sendo pelos próximos meses, tá? Então a gente está falando aqui do dia 19 de dezembro, aí a gente vai para janeiro de 2026, fevereiro de 2026, março de 2026. Tudo que você começar nessa lua nova referente ao quê? A introspecção e coisas da sua vida que você tem que desapegar. Principalmente aqui crenças limitantes, sabe? Aquela ideia fixa que você tem. Não, porque a coisa tem que ser de tal forma. Não, eu no meu trabalho, eu não posso expressar que de repente, sei lá, eu gosto de astrologia, porque eu frequento lá tal local religioso, filosófico. E aí você vai ver que isso é importante para você. Que afastado do mundo dos negócios, da estrutura e da disciplina, que você tem o direito de ter a sua fé. Seja lá o que for, da forma que for. Você precisa ter essa expressão, essa renovação. Isso vai pegar aqui para a galera que tem ascendente em Capricórnio, tá? Depois vocês me mandam uma mensagem lá no Instagram nos próximos meses, tá? Ok, agora eu vou falar do final do mês. A gente vai ter no dia 27 de dezembro uma lua na fase crescente. Então a gente finaliza o ano com uma movimentação doméstica, na casa, no lar e coisas assim. Mas vamos voltar aqui e entender dezembro. A gente vai começar dezembro, eu falei disso em novembro, eu vou reforçar aqui, com Vênus em Sagitário. De novo, a gente vê flerte, a gente vê pessoas se declarando aqui durante o mês de dezembro. A gente vê muita fantasia aqui, uma galera com libido, uma galera aí querendo fugir do casamento. Tô fazendo uma piada, mas isso é real. Né? A gente vê aqui uma movimentação nos bastidores, mexendo nesse tema que eu falei, que é o que você acredita, os seus sistemas de crença e coisas nesse sentido, ok? Então isso é importante, significativo
para te falar aqui. Além disso tudo, nós teremos no dia 10 de dezembro, Netuno sai de retrogradação, no dia 11 o Mercúrio ele volta para Sagitário, né? Que ele ficou retrógrado em novembro. Enfim, isso significa o que para você? De novo, parece que tem clareza para você. Clareza sobre o que, Laís? Sobre o seu interior, sobre os seus pensamentos. Eu vejo que muita gente aqui, o sono vai dar uma melhorada, né? Porque você vai dormir, aí você fica questionando a existência. Você já teve isso? Você deita ali no travesseiro, aí do nada você se pergunta, por que eu tô nesse trabalho? Não, mas eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, eu atingi a minha estabilidade. Mas por que eu tô nesse trabalho? Por que meu chefe é assim? Ou seja, a gente entra meio que no modo ali de questionamento. E sempre que a gente se questiona sobre as coisas, muitas vezes, gente, isso é uma forma da vida conversar com a gente. É aquilo, né? Quando o seu olho é bom, você enxerga as coisas, seu caminho vira luz, porque você tem mais clareza, você entende melhor o processo da sua história, né? Então isso é bem importante e significativo para falar aqui, ok? E aí teremos grandes novidades para você que tem ascendente em Capricórnio. Estou muito feliz de poder dar essa novidade que eu esperei o ano inteiro para falar isso para você, que é no dia 15 de dezembro, Marte chega em Capricórnio. No dia 21, Sol em Capricórnio. No dia 24 de dezembro, Vênus em Capricórnio. Então, é com muita alegria que eu quero falar para você que tem ascendente em Capricórnio que chegou o seu momento do ano. Isso significa o quê? Que você vai arrebentar, você vai ficar disposto. A gente vê uma galera aqui treinando pesado na academia, você com disposição. Sabe quando você acorda, você pula da cama? E engraçado porque é final de ano, então muita gente vai ter férias, piada, né? Falar Capricórnio vai ter férias, mas muita gente que trabalha, por exemplo, em áreas que tem férias coletivas, em áreas que tem recesso. Mas a gente vê você o quê? Trabalhando, você em casa trabalhando, você estudando. E a gente vê você com um perfil muito mais, no final de dezembro de 2025, ambicioso, mais questionando as coisas, lembra? Isso é importante para falar. E a gente vê aqui você chamando a atenção, principalmente no final do ano, em janeiro de 2026. Chamando a atenção significa o quê? Talvez seja um período bacana para você renovar o seu guarda-roupa, para você pensar como que eu quero ser percebida, ser visto em 2026. Começo em dezembro de 2025, tá? Então a gente vê uma movimentação grande nesse sentido. A gente vê aqui você se sentindo muito melhor, porque o ascendente em Capricórnio, ele é um signo feminino, então ele é tímido. Mas a gente vê, é como se assim, as pessoas estão te notando. Presta atenção que sempre que a gente tem trânsito no ascendente, a gente chama atenção. Você anda na rua, uma pessoa fala, eu te vi em tal local. Eu vi não sei o que, percebe? Então a gente vê questões assim. É um mês também que traz aqui uma conotação bacana em termos de interação. Interação o quê? Com pessoas, você de repente sendo convidada para eventos, isso é bacana. A gente tem também uma leve movimentação aqui no mês de dezembro a respeito de área o quê? Financeira, tá? Então presta atenção com esses questionamentos, esse medo, essa coisa toda, se isso não vai te atrapalhar. Não deixe que isso te atrapalhe, tá bom? Então é um mês aí que eu gosto bastante, principalmente o final do mês, para você que tem ascendente em Capricórnio, porque uma coisa é certa, você vai fechar 2025 melhor, né? Eu diria do que todos os signos, né? Vale a pena se aproveitar e honrar isso. Aquário, mês de dezembro para você. A gente começa o mês de dezembro com uma energia da Lua na fase cheia no signo de Gêmeos. Isso significa para você um foco maior em lazer. Então você começa dezembro até mais ou menos aí a segunda semana com um desejo muito grande de lazer, de fazer as coisas que você gosta, de falar, de interagir, de socializar. Então isso é uma energia bem interessante e bacana para você. E também a gente tem um pouco de romance no ar, tem flerte, tem interação, tem comunicação. Esse é o primeiro ponto para ponderar aqui para você que tem ascendente em Aquário. Depois, do dia 11 até o dia mais ou menos dia 19 de dezembro, nós teremos uma fase da lua minguante que vai fazer com que você, durante esses dias, você reflita um pouco mais de áreas da sua vida ou momentos, circunstâncias que você tem que apagar incêndio, ou seja, organização. Vou organizar uma coisinha ali, às vezes isso daqui tem muito a ver com a pessoa que você convive, para quem convive com alguém, tá? Mas, em modo geral, é você meio que tentando ali apagar alguns incêndios, né? Resolver pepino e coisas nesse sentido. E aí teremos uma grande novidade em dezembro de 2025, que é uma lua nova no signo de Sagitário. Para você que tem ascendente em Aquário, isso detona pelos próximos 6 meses da sua vida um período de semeadura, numa área que fala basicamente o quê?
expansão para você de objetivos, ideias, amizades, círculo social. Então esse é o momento em dezembro, né, 2025, dia 19, de você pedir ajuda. Ah, vamos fazer tal projeto, vamos marcar nossa viagem para 2026 com pessoas que você gosta. Então é um período bem bacana, bem interessante para você ponderar, se organizar, estar com pessoas, se unir a projetos. Aqui a gente vê uma expansão nos próximos meses, tá? E entrada de dinheiro, de capital para você, abundância, muitos convites, tá? Você vai receber bastante convites aí para você, então isso é bacana, isso é interessante para você aproveitar porque passa muito rápido. E a gente finaliza o mês, falando das fases da lua, daqui a pouco eu vou falar do mês. A gente finaliza o mês com uma lua na fase crescente, no dia 27, que é o último sábado do ano de 2025, que vai dar para você um desejo muito grande de falar. Então eu sinto que dezembro de 2025 é um mês de muita troca, muita interação, é você falando, é se expressando, é mandando mensagem, é digitando, etc, ok? Maravilha, vamos voltar aqui no início do mês. Então a gente começa dezembro com uma energia muito grande aqui para você, como eu citei, de convites, de projetos, socializando, pessoas te convidando, porque Vênus começa dezembro em Sagitário, falei disso em novembro, e isso gera para você muitos convites, né? No final do ano a gente costuma ter confraternizações de empresas, né? Amigo oculto, Natal, então a gente vê um mês movimentado nesse sentido para você. A gente também vai ter no dia 10 de dezembro, dia 11, novidades, que é Netuno saindo de retrogradação, Mercúrio voltando aí para Sagitário, né? Ele estava em novembro, como eu falei, retrógrado durante todo o mês. Então isso gera para você o que? Basicamente um aumento, e é como se fosse assim, agora a sua vida financeira vai. Então coisas que estavam meio embaraçado, sabe? De repente você estava esperando um dinheiro que não saiu, é um BO ali na família, uma confusão, vai ter clareza agora, tá? Isso é bacana para falar. A gente vê muito tititi. Eu sinto aqui que pessoas vão te contactar pelo Instagram, te mandarem mensagem no WhatsApp, pessoas perguntando por você. Ah, fulano perguntou por você. Então a gente vê uma troca muito grande, né? Pessoas perguntando por você, querendo saber de você. É um mês que traz aqui a coisa da popularidade, né? O ascendente em Aquário já tem essa característica, então sai você saindo, interagindo. É um mês que a gente foca muito o quê? Em área financeira, ok? A gente foca muito na espiritualidade, que eu vou explicar isso agora, tem mais informações aqui embaixo. Por quê? Porque no dia 15 de dezembro a gente tem Marte chegando em Capricórnio, no dia 21 o Sol em Capricórnio e no dia 24 Vênus em Capricórnio. Então isso quer dizer o quê? Você vai perceber que nessas datas que eu citei, e você finaliza o ano de 2025 e você vai começar janeiro com uma necessidade maior de você meio que fazer um balanço. Sabe quando a gente meio que dá uma fechadinha para balanço? E é engraçado, porque eu falei, ué, se a tua vida social vai estar ativa em dezembro, como que eu vou fechar o balanço? E eu vou explicar isso agora. Isso acontece quando você tá lá no meio de pessoas, numa reunião, ou você chega em casa e você fica pensando na sua vida. Já aconteceu isso com vocês? Você tá num ambiente que está rodeado de pessoas, mas você tá reflexivo? É mais ou menos isso. Então essa energia de Capricórnio vai fazer com que você olhe para etapas da sua vida, aquela coisa meio de final de ano, sabe? De você, onde é que eu fui, para onde é que eu vou, sabe? Porque o Aquário é muito voltado para frente. Então sai você pensando em características que você tem que desapegar, inclusive para você ir para frente. E é engraçado porque o ascendente Aquário não tem apego, mas mesmo assim isso não impede que você possa refletir, não é? Ah, em 2026 eu quero tal coisa, eu vou fazer tal atividade. Então a gente vê você meio que estrategicamente nos bastidores agindo assim. Outra coisa, como a gente tem planetas na casa 12, presta atenção aí, porque você pode ter uma movimentação e você recebendo novidade que vem do seu trabalho, que vem de pessoas do trabalho ou pessoas que têm uma característica mais conservadoras, né? Então a gente vê aqui algumas pessoas tendo flertes, né, não declarados, uma coisa meio platônica, né, acontecendo ali, tá? Então é um mês que pede muita atenção aqui na área financeira, para você prestar atenção nisso. É um mês que fala também muito aqui para você dessa questão de você aproveitar as oportunidades de socializar, que através de pessoas você pode chegar muito mais longe. Eu sinto que uma frase faz total sentido aqui, é que é assim, juntos chegamos mais longe, né? Então isso faz muito sentido, e é um mês também que tem muita troca, e é uma troca intelectual,
de intercâmbio de ideias, principalmente com pessoas aqui, tá bom? Então aproveita esse mês, Aquário, para você socializar, buscar ajuda e principalmente estabelecer projetos, porque 2026 vai ser um ano bem interessante para você também. Ascendente em Peixes, vamos falar do último mês de 2025 para você. A gente começa o mês de dezembro com uma energia que eu falei também no mês de novembro, que existe aqui uma necessidade maior de você focar e entender durante o mês inteiro, né? Eu diria assim, de dezembro, o que? Na sua imagem, na carreira. Lembra que eu falei disso em novembro? A gente continua com essa energia, até porque teremos uma lua nova que vai arrebentar você, vai iniciar 2026 com uma energia muito bacana na carreira e tudo mais. Mas espera aí, vamos por partes aqui, vamos entender as fases da lua. A gente começa então dezembro com essa energia. No dia 4 de dezembro a gente vai ter uma lua cheia no signo de Gêmeos. Para você que tem ascendente em Peixes, isso indica um foco maior no seu interno. Aqui a gente vê muito tititi. Então, assim, comunicação com a família, muitas pessoas visitando aqui a família, recebendo visitas em casa ou simplesmente falando online, porque Gêmeos representa uma comunicação que seria tipo online. Pode ser também você escrevendo, fazendo FaceTime, videochamada, né? Mas a gente vê muito tititi. Agora, presta atenção que vai chegar informações para você do dia 4 até mais ou menos aí o dia 11, dia 12 de dezembro, informações que tem a ver com o passado. Por isso que eu fiz essa piada, né, de fofoca e tal, mas vem muita informação para você durante todo o mês de dezembro. Então esse é o primeiro ponto. Do dia 11 até o dia 19 de dezembro a gente vai ter uma lua na fase minguante. Para você que tem ascendente em Peixes, a gente vê aqui uma necessidade maior de você filtrar o que você está ouvindo, o que está chegando até você, com quem você está meio que compartilhando ali as informações, tá? A gente vê aqui, gente, no mês de dezembro, você tendo que resolver muitas pendências nos relacionamentos, tá? Isso também está acontecendo porque o Nó do Sul está na sua casa 7. Estou falando disso o ano todo, praticamente, e eu vou falar também em dezembro. Então a gente vê aqui muitas pessoas tendo que finalizar questões envolvendo relacionamento. Finalizar significa o quê? Vai ter uma ruptura. Essa ruptura pode ser um recomeço ou pode ser uma finalização. Ok? Uma alteração de estado. Então a gente vê isso ficando muito evidente também, principalmente nesses dias, né? Dia 10 até mais ou menos dia 19. No dia 19 de dezembro, eita Lelê, teremos uma energia muito boa para você que tem ascendente aí em Peixes, uma lua nova em Sagitário, no final de Ságio, 28 graus de Sagitário. Isso significa o quê? Agora é o momento de você semear questões, desejos, na verdade a sua fé, o que você acredita, porque em janeiro, fevereiro, março, ou seja, pelos próximos 5 meses, você pode colher os frutos disso que você semear. No seu caso, Peixe, tem a ver com crença. Então você tem que acreditar. Ah, eu acredito que 2026 vai acontecer tal coisa no meu trabalho, porque eu vou sentar, eu vou alinhar, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar a guiança. Por que eu digo guiança? Porque Sagitário representa ajuda, né? Então, assim, pessoas podendo te ajudar. Então, vá buscar mentores para sua vida profissional, pessoas que já chegaram lá onde você queira estar, percebe? Então, a gente vê uma dinâmica acontecendo nessa lua nova para você. Então, semeie os seus projetos, a forma que você quer ser visto. Muitas pessoas, Laís, eu tenho um LinkedIn. Qual o momento de eu fazer isso? Você pode fazer isso a partir do dia 19, em janeiro, percebe? Então, esse é o momento de você renovar a sua fé, as esperanças, principalmente aqui envolvendo imagem, reputação, carreira. Outra coisa, para quem trabalha para alguém, você pode perceber que pessoas de autoridade podem ter poder para te ajudar. Às vezes, ajudar não é só indicar, não é só a pessoa ser seu mentor, mas, na verdade, é você aprender com a energia da pessoa. Percebe? Então, a gente vê uma dinâmica assim. E aí também teremos, no dia 27, a gente vai finalizar o ano com uma lua crescente em Áries. Para você que tem ascendente em Peixe, isso indica uma energia maior para você a respeito de dinheiro, a respeito de valor. Então, você finaliza o ano, eu tô com uma disposição. Do nada me deu uma disposição louca aqui para eu organizar a minha vida, para eu fazer contato com tal pessoa, com a família, negociar uma dívida. Estou citando exemplos, né? Você adapta aí para a sua realidade. Aqui embaixo eu coloquei também para você informações, então vale a pena olhar, porque, por exemplo, aqui eu coloquei dos projetos de futuro, dos aspectos que são mais rápidos que a gente também tem durante o mês de dezembro de 2025, ok? Vamos voltar um pouquinho agora. Olha, a gente então começa o mês com Vênus em Sagitário. De novo, vale a pena aqui investir na carreira, LinkedIn, online, presencial. Gente, por favor, se você tem ascendente em Peixes,
vá trabalhar durante esse mês na beca, né, brincando um pouco, né? Então vale a pena você prestar atenção na forma que você se apresenta. E se apresentar não é só aparência, que é como você está vestido, se a barba está feita, se o cabelo está cortado. Não, não é só isso. É, na verdade, a sua energia. É a forma que você fala com pessoas, o seu jeito de olhar quando você está trabalhando, quando você está, por exemplo, em 2025, muitas pessoas trabalham online, né? Então, o jeito que você se apresenta numa videoconferência, o jeito que você se apresenta no presencial. Ah, é sexta casual, mas é porque é sexta casual, eu tenho que usar uma roupa rasgada. Isso condiz, ok? Estou citando dentro desse exemplo. Você adapta isso aí para sua realidade, tá? A gente, por causa da energia, que se você perceber, você vai estar sendo observado. Olha lá, hein? Você vai estar sendo observado. Depois não diz que eu não te falei. Então isso é importante para falar aqui. E quando a gente está com o nó do sul na casa 7, como você que tem ascendente em peixe está, você vai perceber que os outros estão te olhando para criticar. Ah, porque você veio trabalhar aquele dia, você fez a tal apresentação, você chegou atrasado 5 minutos, que não sei o que, você parou o carro torto. Estou citando exemplos, né, gente? Você vai perceber, você deve estar percebendo isso aqui. Me manda uma mensagem lá no Instagram, né? Ok, a gente tem isso. No dia 10 de dezembro, Netuno sai de retrogradação. Eita, que coisa boa! Porque Netuno está no seu ascendente, principalmente se você tem um ascendente a partir de 25 graus de peixes, tá? Ah, Laís, eu tenho um ascendente a 5 graus. Então, ok, ele já saiu faz tempo aí, talvez esteja até perto da sua casa 2. Mas, de qualquer jeito, para todo mundo, o Netuno saiu de retrogradação, dá para você, de novo, uma sensação de respirar melhor. Sabe, quando você fala, nossa, parece que eu estou sentindo o ar puro, porque parou aquela confusão, aquela neblina, e você vai perceber que é um momento bacana de dezembro de você soltar o que deve ir para que novas coisas possam chegar. Então isso também é bacana. A gente vai ter também no dia 11 de dezembro, Mercúrio, né? Chegando em Sagitário. Isso acaba gerando de novo para você essa questão que eu citei. É você trabalhando online, a sua imagem, fazendo contatos. Para quem tem chefe, é o teu chefe conversando com você. É você entendendo melhor a sua fé, o que você acredita, no que você faz, na forma que você é percebido. Porque muitas pessoas, Laís, eu tô de férias em dezembro. Laís, não tô trabalhando, eu tô em transição de carreira. Mas não importa, porque você pode estar trabalhando ou não, as pessoas estão te observando, né? Então, assim, é interessante você saber disso, tá? No dia 15 de dezembro, Marte chega em Capricórnio. Para você que tem ascendente em peixe, isso indica, de novo, um final de ano que exige de você mais estratégia. Então, eu vou para tal evento, eu vou conversar com tal pessoa de forma um pouco mais estratégica, porque tal pessoa pode me passar tal informação, tal contato. Então a gente vê também um fluxo maior aqui no final de ano, de você pensando um pouco mais dos seus projetos do futuro, de você buscando, estando com pessoas, pode ser círculo social, amizade presencial ou online, né? Tanto faz aqui, pessoas que possam te ajudar a se conectar com objetivos, ideias que você tem para sua vida, mas principalmente para 2026. Você vai perceber isso aqui. A gente vê também aqui você sendo solicitado nesse mês de dezembro. Então, as pessoas te chamando. A gente, às vezes, no final do ano, tem muitas confraternizações. O brasileiro gosta de amigo oculto. Estou citando exemplos, né? Presentes de Natal. Então, a gente traz uma energia também nesse sentido, tá bom? Além disso tudo, no dia 21 de dezembro, no dia 24, Vênus chega em Capricórnio. No dia 21, o Sol chega em Capricórnio. Por isso que eu falei, você vai ser demandado no final do mês, né? Com pessoas, eventos para você ir, você focando nos seus objetivos, você tendo, inclusive, fazendo planejamentos com pessoas no final do ano, de repente nessa troca que você pode frequentar, seja online ou presencial. Então a gente vê isso acontecendo para você. Então você vê que é um mês que favorece muito aqui, peixes, o quê? Socialização, imagem, carreira, principalmente o que você acredita sobre isso tudo, porque isso vai determinar os seus próximos meses de 2026, e também essa conexão que você pode desenvolver nesse mês com pessoas que tenham mais ou menos o mesmo objetivo que você, ou que estejam buscando se direcionar para o mesmo local, né? O mesmo destino que você. Mas, apesar de tudo, a gente tem alguns aspectos nesse mês aqui para você que tem ascendente em peixe, que vale a pena você observar. Eu coloquei as informações aqui embaixo para você ler, que são aspectos mais rápidos, né? Mas, em modo geral, é um mês que traz para você isso, né? Quero finalizar também aqui, se você tem o seu ascendente em peixes, especificamente durante dezembro, tá?
perto aí do grau 15, 14, 13, 11, 16, 17, nesses graus, o bicho tá pegando para você a nível de você entender o seu papel versus o do outro. O outro é todo mundo, é a sociedade, é o relacionamento que você tá, e se você não tá no relacionamento. Então a gente vê uma dinâmica muito grande aqui de você versus o outro, tá? Então já tô avisando isso porque eu tô falando disso o ano todo, vale a pena eu finalizar com isso, né? Então saiba disso, saiba que vai passar, mas é muito importante você entender quem você é. Então se você tem ascendente em peixe, você vai finalizar o ano tendo que responder esse assunto e entendendo que não dá para agradar todo mundo. Mas Saturno te ensinou isso nos últimos anos e Netuno. Bem, é isso, ascendente peixe.